Olha só, família, vou contar uma história muito interessante para vocês. Em 2020 e 2021, o Cruzeiro estava a 9 pontos do G4. Faltava 5, 6 partidas. E o Cruzeiro, para conseguir o acesso, tinha que vencer todos os jogos e também os outros times tinham que perder todos os jogos. E a torcida do Cruzeiro, vamos conseguir até o final. Quando tiver 1% de chance, nós teremos 99% de fé. Pois é, história muito bacana. Mas na atual temporada 2022, o Cruzeiro está a 11 pontos do quinto colocado. E a torcida do Cruzeiro, calma, humildade, pés no chão. Realmente, nós estamos com os pés no chão, com muita humildade. Mas se tu olha para trás, 2020, 2021, nós a 9 pontos do G4, faltando 5, 6 rodadas, estávamos loucos, estávamos muito confiantes. E agora, a 11 pontos do quinto, pés no chão. Muita calma. Não ganhamos nada. E aí, qual versão nossa que está certa? A de 2022 ou a de 2020/21? Bom, ontem foi um dia complicado, difícil, com muitos obstáculos, um caminho de pedra, muitas trepidações, mas por enquanto aguentando bem, joelho bem, perna bem e a cabeça boa, aproveitando essa aventura. O caminho é lindo de morrer, estou aproveitando muito esse visual. Hoje temos uma etapa mais complicada, uma etapa de uma subida de uns 25, 30 quilômetros e depois o final da etapa é descida, isso é uma boa notícia. E vamos com tudo, vamos para cima. Nada, porém... Vou trazer já de cara para vocês uma notícia muito importante do jurídico do Cruzeiro, que foi falada pelo pessoal do GE, do Globoesporte.com. E é uma notícia, galera, muito animadora para nós. É um caminho árduo, um caminho difícil, mas um caminho que está sendo levado, da maneira correta, um caminho que está sendo tratado com muita seriedade no Cruzeiro. Olha só, o Cruzeiro apresentou nas últimas semanas o trabalho de credores ao Tribunal Regional do Trabalho, segundo apurou o GE, com mais de 300 processos trabalhistas atualmente. O time mineiro optou pelo regime centralizado de execuções para organizar e estruturar os débitos trabalhistas que possui atualmente. Todo mundo falava sobre isso há algum tempo, sobre a centralização dos processos jurídicos do Cruzeiro, o que já era esperado e finalmente aconteceu. O valor consolidado dos débitos trabalhistas ainda não pode ser auferido pelo time mineiro, pois boa parte das reclamações ainda não entraram na fase de execução. O plano dos credores foi apresentado no processo contra a União Federal no TRT. O documento está sob sigilo atualmente. Só lembrando a vocês que são 300 oficiais, ainda tem alguns ainda para cair. Então, os processos do Cruzeiro não são só 300, infelizmente é a nossa realidade hoje. O próprio Cruzeiro aguarda o TRT estruturar o RCE do time mineiro para começar o repasse dos valores devidos a ex-jogadores, ex-técnicos e ex-funcionários da Raposa. O GE entrevistou o advogado Davidson Maclaco, que atuou diretamente na construção do plano de credores do clube, ou seja, ele trabalha para o jurídico do Cruzeiro. Em 2020, o Cruzeiro contratou o Davidson a partir do escritório Ferreira e Chagas Advogados para cuidar da questão trabalhista do clube. Ele explicou a importância da elaboração do plano de credores. Palavras dele, abre aspas. Foi construído o plano com o objetivo único de alinhar os interesses do clube e de seus credores, levando-se em consideração a sua atual situação econômica financeira, buscando da melhor maneira honrar com o pagamento de seus débitos, promovendo assim a continuidade da instituição, sua visão social e o estímulo à atividade econômica financeira. E o mais importante, com a previsibilidade de pagamentos de todos os credores, podemos dizer assim, dos interesses dos credores, preservando o desempenho e continuidade de suas atividades. E ele também explicou um ponto que eu achei muito interessante, como vai ser feito o pagamento. É muito bacana, porque vai ter uma lista assim, de prioridade. Por exemplo, vai colocar todos os processos em um lugar só e vamos supor ali o caso do Dedé, vai para o final da fila, porque tem uma lista de prioridade.
Primeiro, os primeiros que vão receber são idosos. Segundo, pessoas com doenças graves. Terceiro, pessoas cujos créditos de natureza salarial sejam inferiores a 60 salários mínimos. O quarto serão gestantes. O quinto, pessoas vítimas de acidente de trabalho oriundo da relação de trabalho com o clube ou pessoa jurídica original. Eu acho, não sei, né? Mas talvez pessoas que estejam lesionadas, por exemplo, possam entrar nessa parte 5. 6. Credores com os quais haja acordo de prévia redução da dívida original, em pelo menos 30%. Na hipótese de concorrência entre os créditos, os processos mais antigos terão preferências, ou seja, se a pessoa tem ali um acordo com o Cruzeiro de uns 30%, ele estaria ali no número 6 de preferência, ou seja, tem que pagar 1, 2, 3, 4, 5 para depois pagar o 6. Ainda de acordo com o advogado, depois dos credores considerados preferenciais, o regime centralizado de execução passará a seguir um novo rito para o pagamento de débitos, com a formação de 4 grupos. Estes grupos são interessantíssimos, prestem atenção. Primeiro, serão pagos à vista credores que anunciaram em receber com podemos dizer assim, um desconto de 60%. Podemos colocar ali para vocês entenderem. Olha só, se eu te devo 10 milhões de reais e você me dá um desconto de 60%, ou seja, eu teria que te pagar apenas 4 milhões de reais. Este valor seria pago à vista e não parcelado. Segundo ponto, serão quitados em até 4 anos credores que aceitarem receber com um desconto de 45%. Terceiro ponto, serão pagos em até 5 anos os credores fornecedores parceiros do Cruzeiro. Quarto ponto, serão quitados em até 6 anos, acrescidos de 1 ano em caso de prorrogação do prazo por mais 4 anos, conforme prevê na lei da SAF. Ou seja, a SAF está protegendo o Cruzeiro da forca e pode ter certeza que essa lei vai vir para recuperar o Cruzeiro judicialmente. É muito importante esse processo e eu só gostaria de lembrar a vocês, o próprio advogado falou que quando estes processos estiverem centralizados em um só lugar, eles não poderão causar nenhum tipo de penhora ao Cruzeiro, nenhum tipo de punição ao Cruzeiro ou impedimento de registrar jogadores. É um processo demorado, mas que está sendo tomado com muita seriedade e está no caminho certo. Eu confio que nós vamos nos recuperar com o passar dos anos. Olha só, meus amigos e minhas amigas, eu tô vendo aí uma certa insatisfação de alguns torcedores. Por quê? Porque foi divulgado nesta segunda-feira que são 30 mil ingressos vendidos para a partida contra o CRB nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro Série B. E muitas pessoas criticando, né, o número baixo de torcedores no Mineirão. Galera, prestem atenção. 30 mil pessoas no estádio, desde quando é um número baixo? Claro que não deu os 50, os 60 que a gente esperava, mas 30 mil no estádio não é pouco não, e ainda falta 2 dias. O Cruzeiro pode atingir nesses 2 dias, por exemplo, uns 35, 40 mil torcedores. Vocês estão de sacanagem de estar reclamando de ter 30 mil torcedores no estádio. Dá para ficar melhor? Com certeza, sempre dá para ficar melhor, mas ficar também criticando porque tem 30 mil ingressos vendidos na segunda-feira de manhã, em um jogo que vai acontecer na quarta-feira às 7 horas, muita gente, por exemplo, de Belo Horizonte, nem vai ter tempo de sair do serviço e ir para o Mineirão. Muita gente tem serviço meio de semana, em um horário de trabalho, então não dá para ficar sempre acompanhando o Cruzeiro dentro do estádio. Quem tiver oportunidade, maravilhoso, mas tem muita gente também que não vai ter essa mesma oportunidade. Entre os feitos, 30 mil é um número muito bom. Pode chegar nos 40 facilmente nestes 2, 3 dias que tem até o jogo acontecer. E outra notícia que eu vou dar para você sobre a torcida é que nós teremos mais ou menos ali uns 4 mil ingressos disponíveis para a partida de Vasco e Cruzeiro no estádio Maracanã. Depois da partida contra o CRB, nós teremos a partida contra o Vasco. Tenho certeza que esses 4 mil ingressos vão lotar. As caravanas do interior de Minas e também de Belo Horizonte vão estar bombando para ir ao Rio de Janeiro, aproveitar o Mar do Rio e ainda assim acompanhar o jogo do Cruzeiro.